Olá, tudo bem? Você já se perguntou quem é a pessoa mais perigosa em uma discussão ou confronto? A maioria de nós pensaria que é a mais forte, a mais alta, ou talvez a que grita mais alto, a que tem a voz mais intimidadora. Nos filmes, é sempre o herói musculoso ou o vilão que causa pavor com a sua presença. Mas e se eu te dissesse que a realidade é o oposto disso? E se a pessoa que realmente domina qualquer situação de conflito não é a mais forte ou a mais barulhenta, mas sim a mais calma? Parece um paradoxo, não é? A calma que associamos à paz e à ausência de perigo pode ser, na verdade, a sua maior arma. E foi exatamente isso que um dos maiores samurais da história, Miyamoto Musashi, compreendeu há mais de 400 anos. Musashi, um mestre da espada lendário, era conhecido por sua habilidade inigualável e por uma conquista que parece impossível. Ele venceu 60 duelos, todos eles até a morte, sem nunca ser derrotado. E o mais fascinante é que ele não venceu só por ter uma espada afiada. Ele venceu porque tinha uma mente inabalável. Mas como? O que fez dele tão invencível? Seus oponentes, muitas vezes samurais renomados, chegavam para o combate cheios de raiva, medo ou um orgulho cego, enquanto Musashi, ele chegava com uma serenidade que seus inimigos simplesmente não conseguiam entender. Ele não entrava na tempestade emocional deles, ele se mantinha fora dela. E o primeiro passo para essa maestria, o pilar que sustenta todo o seu método, é um conceito que ele chamou de distanciamento emocional. Pense na última vez que alguém te fez uma crítica, que um colega de trabalho te desafiou em uma reunião, ou que você teve uma discussão acalorada com um familiar. O que acontece com o seu corpo? Seu coração acelera, sua respiração fica curta, os músculos se contraem e, de repente, você não está mais pensando com clareza. Você está sentindo. Você se torna a sua raiva ou o seu medo. As suas palavras, suas ações, seus pensamentos, tudo se torna um reflexo daquela emoção avassaladora. E é exatamente aí que você perde o controle, mesmo antes de a situação realmente se desenrolar. Esse é o campo de batalha onde Musashi vencia. Ele descobriu que a verdadeira luta não era contra a espada do adversário, mas contra a sua própria mente. Ele descreveu essa técnica em seus escritos de forma poética. Ele dizia para você observar o confronto como se estivesse no alto, vendo as nuvens passarem sem se tornar a tempestade. A maioria de nós, quando provocado, entra de cabeça na tempestade. Nós somos a raiva, somos a frustração. Mas o distanciamento emocional é o ato de dar um passo para trás mentalmente. Não se trata de suprimir suas emoções, de fingir que não as sente. Isso seria impossível e perigoso. Trata-se de criar uma pequena distância entre você e o sentimento que surge. É um espaço de clareza. E como se pratica isso? É mais simples do que parece, mas exige disciplina. Na próxima vez que uma emoção forte surgir, seja raiva, ciúmes, frustração, em vez de pensar, eu estou com raiva, mude a frase para, eu noto que estou sentindo raiva. Viu a diferença? O primeiro pensamento te identifica com a emoção, o segundo te separa dela. O eu estou com raiva é uma declaração de identidade. O eu noto que estou sentindo raiva é uma observação. Você não é a emoção, você é o observador dela. É uma mudança sutil, mas que faz toda a diferença. Musashi praticou isso em duelos, enfrentando situações cada vez mais perigosas, enquanto mantinha essa posição mental. Em seu famoso duelo contra Sasaki Kojiro, um dos espadachins mais temidos de seu tempo, ele chegou atrasado de propósito, sabendo que isso iria irritar e desestabilizar Kojiro. Enquanto Kojiro se tornava a sua raiva e a sua impaciência, Musashi permaneceu calmo e separado de suas emoções, vendo a situação com total clareza. E quem venceu, nós já sabemos. A ciência moderna valida esse princípio de forma impressionante. Pesquisas mostram que quando as pessoas rotulam suas emoções, a atividade no córtex pré-frontal, a parte racional do nosso cérebro, aumenta. Essa atividade, por sua vez, acalma os centros emocionais, como a amígdala.
É por isso que terapeutas ensinam seus pacientes a dar nome aos seus sentimentos. É um método de autocontrole, validado por séculos de sabedoria e agora pela ciência. Mas o distanciamento emocional é apenas o primeiro passo. É a base, o alicerce. Ele cria o espaço necessário para a sua mente operar. Mas depois que você cria esse espaço, o que você faz com ele? Como você age? Isso nos leva ao próximo princípio de Musashi, algo que ele chamava de conhecimento prévio, a capacidade de antecipar o que virá. E é sobre isso que falaremos na próxima parte. Fique com a gente e prepare-se para transformar a sua mente na sua maior arma, porque o verdadeiro poder não está em lutar com força, mas sim em lutar com serenidade. Na primeira parte, falamos sobre a importância do distanciamento emocional, o primeiro pilar da filosofia de Miyamoto Musashi. Vimos como ele nos permite observar a tempestade de emoções sem sermos engolidos por ela, mantendo a clareza mental quando a maioria das pessoas perde o controle. Mas ter esse espaço mental é apenas metade da equação. Se você tem a calma para não reagir, mas não sabe o que fazer a seguir, você ainda está em desvantagem. E é aqui que entra o segundo princípio de Musashi, o que ele chamava de conhecimento prévio. Eu prefiro chamá-lo de consciência antecipatória. Em seu lendário livro, O Livro dos Cinco Anéis, Musashi enfatizou a importância de conhecer as jogadas do seu oponente antes que ele mesmo as conhecesse. Isso pode parecer misticismo ou telepatia, mas não é nada disso. Não se trata de ler mentes, mas de ler pessoas. Trata-se de entender os padrões de comportamento humano. Pense em um mestre de xadrez. Ele não está adivinhando os movimentos do adversário. Ele está reconhecendo padrões, analisando as posições das peças e prevendo as respostas mais prováveis. A mente de um mestre não reage ao movimento atual. Ela já está 5 movimentos à frente. Musashi aplicou esse mesmo raciocínio aos seus duelos. Ele não reagia a um golpe de espada. Ele já sabia que o golpe viria. E como ele sabia? Porque ele estudava seus oponentes. Ele aprendia sobre seus temperamentos, suas técnicas favoritas, suas fraquezas e como lidavam com a pressão. A raiva e o medo seguem caminhos previsíveis. Quando uma pessoa se sente ameaçada, suas opções se estreitam para um punhado de respostas prováveis. Musashi dominava essa leitura de pessoas de forma quase artística. E qual a vantagem disso? A surpresa. O que nos faz entrar em pânico não é a adversidade em si, mas a adversidade inesperada. Quando uma confrontação nos pega de surpresa, nosso corpo despeja uma avalanche de hormônios do estresse de uma só vez. É a resposta primitiva de luta ou fuga em seu estado mais caótico. Mas quando você antecipa um desafio, seu cérebro se prepara de forma mais cuidadosa, liberando pequenas quantidades desses hormônios. O suficiente para aguçar seu foco e seus sentidos, sem nublar seu julgamento. Pense no famoso duelo de Musashi contra Sasaki Kojiro. O texto que analisamos mencionou que, a caminho da luta, Musashi esculpiu uma espada de madeira. Ele fez de forma propositalmente mais longa que a famosa espada de Kojiro. Por quê? Porque Musashi não estava apenas se preparando para uma luta, ele estava jogando xadrez. Ele sabia que Kojiro, com sua reputação e orgulho, usaria sua famosa espada longa. Ao ter um alcance ligeiramente superior, Musashi já tinha uma vantagem crucial antes mesmo do primeiro golpe. Ele previu a jogada de Kojiro e se preparou para ela, mostrando que a verdadeira vitória não se ganha no último golpe, mas na preparação que vem antes. E como podemos aplicar isso em nossas vidas? Em qualquer interação que tenha o potencial de ser difícil ou desafiadora, em vez de simplesmente entrar nela, tire 30 segundos para se fazer 3 perguntas simples. Qual o provável estado emocional dessa pessoa? Ela está frustrada, cansada, com medo? O que ela realmente quer com essa interação? Nem sempre é o que ela diz. A crítica de um chefe pode ser apenas um reflexo da pressão que ele está sofrendo. Quais são as 3 reações mais prováveis que ela pode ter? Ela vai tentar desviar do assunto? Vai ficar na defensiva? Vai se fechar?
Ao fazer essas perguntas, você está treinando seu cérebro para reconhecer padrões. Você remove a surpresa emocional. Um colega que vive reclamando provavelmente vai reclamar do seu projeto também. Um amigo que sempre evita conflito provavelmente vai mudar de assunto quando você trouxer à tona um problema sério. Ao antecipar essas reações, você não se abala quando elas acontecem. Você já esperava por elas. Um exemplo moderno dessa consciência antecipatória em ação é o que os negociadores de reféns do FBI fazem. Eles não chegam a uma crise sem antes perfilar a pessoa com quem estão lidando. Eles estudam seu histórico de comportamento, suas motivações, seus gatilhos. Esse conhecimento prévio permite que eles mantenham a calma em situações de vida ou morte, escolhendo palavras e táticas que desinflam em vez de inflamar a tensão. A consciência antecipatória transforma confrontos caóticos em situações mais previsíveis, nas quais você pode navegar com habilidade. Ela é a bússola que orienta seu distanciamento emocional. Mas, mesmo com calma e previsão, Musashi sabia que faltava um elemento crucial. Uma ferramenta fisiológica para garantir que a mente e o corpo permanecessem em perfeita sincronia sob o estresse. E essa ferramenta, surpreendentemente, é algo que fazemos o tempo todo sem pensar: a nossa respiração. Nas últimas duas partes, mergulhamos nos dois primeiros pilares da invencibilidade de Miyamoto Musashi. O distanciamento emocional, que nos dá a calma para não sermos a emoção, e a consciência antecipatória, que nos dá a clareza para prever os movimentos do oponente. Mas, mesmo com essas duas ferramentas poderosas, falta um elo crucial, um que conecta a mente ao corpo, garantindo que a calma que você sente mentalmente se manifeste fisicamente. Esse elo é o terceiro princípio de Musashi, e ele está bem debaixo do seu nariz. Literalmente, é a respiração estratégica. Musashi escreveu extensivamente sobre a importância do controle da respiração. Ele observou que, no calor da batalha, quando um espadachim se tornava ansioso, sua respiração mudava primeiro. Ela se tornava rasa, rápida e irregular. Musashi concluiu que, se você pode dominar sua respiração, você pode dominar sua mente. Essa é uma das verdades mais profundas e práticas de sua filosofia. Pense na conexão entre o seu estado emocional e a sua respiração. Quando você está calmo e relaxado, sua respiração é lenta e profunda, fluindo sem esforço. Quando você leva um susto ou se enfurece, ela se torna curta e ofegante, quase como se o ar não conseguisse entrar nos seus pulmões. Essa conexão não é apenas uma consequência do seu estado emocional. Ela é uma causa também. Ao mudar a forma como você respira, você pode, de fato, mudar a forma como você se sente. E a ciência confirma essa sabedoria antiga. Nosso sistema nervoso autônomo é dividido em duas partes. O sistema nervoso simpático, responsável pela resposta de luta ou fuga, e o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo descanso e digestão. A respiração rápida e superficial é um gatilho para o sistema simpático. Ela sinaliza ao seu corpo que há um perigo iminente, liberando hormônios do estresse, como o cortisol e a adrenalina. Por outro lado, a respiração lenta e profunda ativa o sistema parasimpático. Ela sinaliza que você está seguro, que está tudo bem, e libera neurotransmissores que promovem a calma e o bem-estar. Então, enquanto seu oponente no duelo, ou seu colega de trabalho irritado, se debatia com a respiração curta e superficial, acionando o pânico, Musashi fazia o oposto. Ele desenvolveu um padrão de respiração específico para usar antes de momentos cruciais, uma única respiração controlada. Ele inalava pelo nariz por 4 tempos, segurava brevemente e depois exalava pela boca por 6 tempos. Um ciclo de inspiração e expiração que durava 10 segundos. Em uma era sem conhecimento sobre neurociência, Musashi intuitivamente descobriu uma maneira de hackear o próprio sistema nervoso. Ele estava, essencialmente, ligando um interruptor interno para a calma, e essa técnica simples, mas incrivelmente poderosa, é algo que você pode usar hoje, em qualquer confronto da sua vida moderna.
Pense no momento antes de uma reunião tensa, antes de ter uma conversa difícil, ou quando você sente que uma discussão está escalando. Use a técnica de Musashi. Inspire pelo nariz por 4 segundos. Sinta o ar preencher seus pulmões profundamente. Segure por um instante. Agora, expire pela boca por 6 segundos. Sinta o ar saindo lentamente. Repita esse ciclo, se necessário. Mesmo uma única repetição já é o suficiente para criar uma mudança perceptível. Quando você pratica a respiração estratégica, você não está apenas tentando se acalmar. Você está enviando uma mensagem direta para o seu cérebro, dizendo: está tudo sob controle, não há perigo. Podemos pensar com clareza. Você está desativando o modo de pânico e ativando o modo de clareza. O distanciamento emocional lhe dá o espaço mental, a consciência antecipatória lhe dá a previsão, e a respiração estratégica lhe dá a fundação fisiológica para que sua mente e corpo permaneçam sincronizados e inabaláveis. Mas há uma última peça nesse quebra-cabeça. A calma sem um propósito é como um barco à deriva. O que você faz com essa clareza? Como você a direciona? Afinal, não se trata apenas de ser calmo, mas de usar essa calma para atingir um objetivo. E é sobre isso que falaremos na próxima e penúltima parte. A importância de ter um propósito claro e como Musashi usava isso para direcionar cada uma de suas ações. Nas partes anteriores, construímos as bases da mente inabalável de Musashi. O distanciamento emocional para criar espaço, a consciência antecipatória para prever o cenário e a respiração estratégica para manter a calma fisiológica. Agora, chegamos ao ponto central, a chave que dá sentido a toda essa preparação. Se você tem a calma e a previsão, mas não sabe o que fazer com elas, você é apenas um observador. E um observador não vence duelos. O quarto e último princípio de Musashi é a ação propositada. Em suas escrituras, ele enfatizou que a única coisa mais poderosa do que uma emoção forte é um propósito claro. Enquanto seus oponentes muitas vezes lutavam movidos por raiva, medo ou vingança, Musashi lutava com um objetivo específico em mente. Cada movimento de sua espada, cada passo, cada decisão, servia a um propósito maior que o simples desejo de vencer o momento imediato. Ter um propósito definido é o que diferencia uma discussão que se resolve de uma, que se transforma em um circo de acusações. Pense em uma briga que você teve com um parceiro ou um amigo. Ela provavelmente começou com um problema específico, mas rapidamente se perdeu em mágoas do passado, ataques pessoais e frustrações acumuladas. Isso acontece porque ambas as partes perderam de vista o propósito original, resolver o problema, e se deixaram levar pelo calor das emoções, focando apenas em se defender ou em machucar o outro. Sem um propósito claro, a calma que você conquistou com os 3 primeiros passos se torna inútil. Você pode até se sentir calmo, mas suas ações ainda podem ser reativas e destrutivas. Musashi não apenas ensinou esse princípio, ele o viveu. Ele escreveu que um guerreiro não deve ter a intenção de atacar primeiro, mas sim de permanecer focado em seu objetivo final. Essa não agressão não é passividade. É um controle total. É a habilidade de permitir que o oponente se mova e, então, usar essa energia para servir ao seu próprio propósito. E como aplicar isso na sua vida? É simples, mas requer uma mudança de mentalidade. Antes de qualquer conversa potencialmente difícil, defina seu verdadeiro objetivo em uma única e clara frase. Pergunte-se: qual é o resultado que realmente servirá aos meus objetivos a longo prazo aqui? Se você está em uma discussão com seu parceiro, o propósito pode ser resolver esse problema e fortalecer nossa confiança. Se é uma reunião com seu chefe sobre um projeto, o propósito pode ser demonstrar o valor do meu trabalho e alinhar expectativas para o futuro. Se é um debate político nas redes sociais, o propósito pode ser entender um ponto de vista diferente ou, se não for possível, encerrar a discussão sem alimentar o ódio. Manter esse propósito claro na sua mente é como ter uma bússola. Quando as emoções começarem a se inflamar,
e você sentir a tentação de responder com raiva ou de fazer uma acusação pessoal, repita seu propósito em silêncio para si mesmo. Essa âncora impede que sua atenção seja levada pela maré das emoções momentâneas. Suas palavras e ações, então, se alinham com seu objetivo, e não com sua reação. A ação propositada não significa que você ignora suas emoções. Pelo contrário, ela significa que suas emoções se tornam uma ferramenta a serviço do seu propósito, e não o contrário. É o clímax do sistema de Musashi. O distanciamento cria o espaço, a antecipação te dá a visão, a respiração te dá a calma física, e o propósito direciona tudo isso para um resultado significativo. A pessoa que domina esses 4 princípios opera em um nível de clareza que os outros sequer conseguem imaginar. Eles não se perdem em pequenos confrontos e debates que não levam a nada. Eles não reagem a cada provocação. Eles só agem quando há um propósito. Eles são a paz no centro do caos. Mas o que realmente torna esse sistema tão poderoso é a sua conexão com algo muito mais profundo.